Então, tá, gente, vamos lá. Então, o outro item, artefatos de imagem, tá? O que é artefato de imagem? É tudo o que possa prejudicar o meu exame e que não faz parte do paciente. Que nem aqui, ó, uma corrente é do paciente, mas não faz parte do corpo dele, tá? Uma aliança também não faz parte do corpo do paciente. E essa imagem aqui, esse risco, não é culpa do paciente. Foi culpa do meu filme, tá? Na hora de fazer a revelação dele, a processadora riscou o filme. Então, nesses casos todos, eu preciso repetir o meu exame. Tá? Agora vai se pôr, acho que assim, ó, se eu não me engano, eu não sei nenhum local que está utilizando ainda a processadora manual, tá? Aqui tu revela, que tu faz os químicos. É tudo ou CR ou DR. Então, é difícil acontecer esse tipo de artefato. Tá? O que pode acontecer é o paciente ficar com algum objeto e na hora que for fazer o raio-x, tu acaba vendo. Que nesses dias chegou lá uma menina para mim fazer um raio-x de coluna, de face e cervical. Ela tinha piercing por tudo. Tudo aonde tu imaginava, ela tinha piercing. Foi uma briga para ela conseguir tirar a metade. O raio-x ficou uma bosta, mas não tinha o que fazer. Da língua ela não conseguiu tirar, só na língua ela tinha 3. Tá? Aqui, esse aqui é da roupa, é um zíper. Ficou aqui mais uma corrente. Essa aqui chega a ser um artefato do braço, mas essa aqui não tem o que a gente fazer, porque ele chegou da ambulância e está imobilizado. Então, a gente não pode mexer. Tá? Então, essa vai ficar, não tem o que fazer. Esse aqui, o bebê, o brinquinho, a mãe não conseguiu tirar. Nessa imagem não interferiu, mas no perfil interfere. E esse outro aqui é um raio-x de bebê da UTI neonatal. A gente não tem como tirar os eletrodos dele, as sondas, então vai ficar com artefato mesmo, tá? Tem raio-x que não tem o que a gente fazer. Vai ficar o artefato. Mas o que a gente puder tirar, a gente tira. Que nem aqui, ó, o piercing, a corrente, o brinco, isso tudo pode tirar, tá? Chassis. Oi, gente, só um pouquinho, Sônia. Tem alguém com o microfone aberto aí, se dá para fechar, por favor. Não sei quem é. Não é aqui na minha casa. Eu acho que é a Gabriela. Acho que deu. Vocês chegaram a fazer... Não tiveram aula ainda, né? Prática. Não, ainda não. Ah, tá. Provavelmente lá a gente vai ter o chassis, tá? Pra gente treinar. Esse chassis é utilizado no raio-x convencional, tá? Não é o CR e nem o DR, é o convencional, o primeiro. Então, aqui dentro do chassis vai o filme, tá? Aqui. Esses botõezinhos aqui, a gente abre, levanta essa tampa e o filme vai aqui dentro, tá? Quando a gente vai fazer o raio-x, a gente utiliza o outro lado, porque esse aqui não vai pegar imagem nenhuma, tá? Esse aqui seria as costas do meu chassis, a frente que é a que eu utilizo. Então, aqui eu tenho os tamanhos 13 por 18, 15 por 40, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 35, 35 por 43 e 35 por 91, que é esse grandão aqui. Que esse aqui a gente faz coluna total,
e panorâmica de membros inferiores, tá? Vocês já tiveram as técnicas 2, isso, né? Já tiveram alguma técnica? Não. De coluna, tórax, não? Só em modo EAD. A Sim. gente teve Sim, a gente esqueleto só axial. EAD, né? Tá. O axial, Isso. tivemos. Então, ali nas técnicas, vocês lembram que tinha em cada exame um tipo de filme, né? Sim. Sim. É, esses filmes aqui, ó, tá? É esses tipos aqui que é o que a gente utiliza. Que é o que tem no Bontrader, que é o nosso livro de cabeceira, a nossa Bíblia da Radiologia, tá? O famoso Bontrader. Então, tá. Aquele é o cassete, o chassis. Esse é o cassete. Para que eu utilizo o cassete? Eu utilizo no meu raio-x CR, tá? Que não é o digital, mas ele tem a digitalizadora junto com ele. Volta aqui. Então, assim, ó, a diferença do chassis para o cassete é que o cassete não utiliza mais filme, tá? Aqui nesse cassete, ele tem um leitor digital, que eu vou passar na minha digitalizadora, que é a impressora digital, e ele vai ler a informação da imagem. Já no chassis, eu preciso pegar ele, abrir ele na sala escura e pôr na processadora para processar. Essa que é a diferença de um para o outro, tá? As posições dos chassis. Isso vocês aprenderam também, né? Longitudinal ou retrato, transversal ou paisagem e a diagonal. Lembram? Mais ou menos. Esse eu não lembro. lembro da Acho que a gente gente ter. Não lembro também. eu acho que a gente não teve esse. Não, porque assim, ó, tem lá, vamos dizer assim, raio-x de tórax, tá? Vai pegar o fio, o chassis 35 por 43 na transversal. Lembram? Como que é o posicionamento que vocês colocam? Mais ou menos. Que cada raio-x tem uma posição do filme, tá? Ah, a gente estudou só a posição do Provavelmente, paciente, não do chassi. Mas de repente, assim, Mas- elas devem ter comentado, mas muito pouco. Então assim, ó, cada posicionamento, o chassis ou o cassete, ele vai estar em uma posição, ou transversal, ou longitudinal, ou na diagonal, tá? Depois, quando a gente chegar nas técnicas ali, vocês vão lembrar disso. Mas isso aqui eu explico sem problema nenhum, quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, assim, a longitudinal é quando o receptor de imagem é colocado na vertical, tendo por nome longitudinal ou retrato. A parte mais longa dele, tá? Vai ficar, como é que eu vou explicar para vocês? Paralelo ao corpo. Paralelo ao meio da mesa, à linha da mesa, tá? A parte mais longa. O que deu aqui? Aí. Tá? A mais longa é a longitudinal, então, que eu vou utilizar. Se eu pegar na transversal, a parte mais longa dele já não vai estar paralelo ao corpo, tá? Vai estar paralelo ao corpo, a mais curta. Por isso que aqui é a transversal ou paisagem. Conseguiram entender mais ou menos? Sim. Essa aqui Sim. seria a posição para um raio-x de tórax, tá? O PA. Essa é a posição para um raio-x de tórax perfil. Mais fácil. Entendi. Sim, sim. Ah, então tá. E a diagonal, a gente utiliza quando? Quando vai fazer um raio-x de perna, que não vai conseguir pegar aqui, então eu faço na diagonal, ou de fêmur.
tá? De ossos longos. Então, sempre que eu não conseguir pegar ele inteiro na transversal ou na longitudinal, eu vou fazer na diagonal, tá? Certo. Agora deu para entender a última. Que ali. bom. Aí Então, deu. aqui a gente tem a digitalizadora do cassete, tá? Essa aqui é a leitora, eu vou colocar o meu cassete aqui, coloco ele até o final e ele vai ler a minha imagem e passa para a tela. E aí eu acrescento para o paciente, que é o dono do exame, tá? Aqui embaixo eu tenho onde guardar os meus cassetes, sempre organizado, de preferência por tamanho, tá? Esse aqui, eles são os receptores de imagem do aparelho DR, que é o digital, aquele que eu trabalho, tá? Esse aqui eu tirei até lá, a foto. Tem aqui o de 1 metro e aqui de 1,80. Então, eu utilizo esse aqui para extremidades, seios da face, raio-x de estruturas que seja de 1 metro, o máximo a 1,40, tá? Que é o alcance dele, até 1,40. Esse outro eu já utilizo para fazer abdômen, tórax, tudo que seja mais de 1,40 a distância, tá? Eles dão muita diferença de um para o outro. Se eu utilizar o de 1,80 para fazer uma mão, ela vai ficar borrada. Mesma coisa se eu utilizo de 1 metro para fazer o tórax, tá? Eu tenho que cuidar muito nisso para não trocar, senão eu preciso repetir o exame. Agora, então, a gente vai para os aparelhos, tá? Aparelho de raio-x fixo. São aqueles que não podem ser retirados do local onde foram instalados. Então, é o nosso raio-x na sala. Qualquer sala de raio-x, ele é fixo, tá? Eu não consigo mover esse aparelho, a não ser que eu destrua, desmonte a sala. Senão, eu não consigo tirar ele. Esse aqui é um raio-x convencional que foi adaptado ao CR, tá? Então, eu consigo fazer imagem nele com o cassete. E esse aqui de baixo é o digital, tá? Que não vai cassete nem chassis, somente o intensificador de imagem, que é aquelas duas placas que eu mostrei para vocês, as pretas. Tranquilo até agora? Sim. Sim. Segue o baile, então. Então, a divisão do nosso aparelho de raio-x. O cabeçote, aonde se originam os feixes de raio-x. A estativa, aonde fica fixo o cabeçote. A mesa, que é onde acomoda o paciente. O mural, tá? Que é o book mural que a gente chama, onde é realizado os posicionamentos ortostáticos. O gerador de alta tensão e o painel de controle. Então, isso no aparelho, aqui. Aqui é o comando, tá? O book da mesa, a mesa, o book mural, o tubo de raio-x, o diafragma ou colimador e aqui a estativa, tá? Só para relembrar. Então, a radiologia convencional, a manual, tá? Equipamentos de raio-x usam telas intensificadoras para criar uma imagem latente em um filme. Essas imagens latentes são processadas quimicamente para criar as imagens finais nos filmes, onde serão analisadas pelos médicos. Não pode haver erros nos parâmetros radiológicos e nem no posicionamento, para não haver repetições, porque aqui a gente não tem o que fazer. Errou, tem que fazer de novo, tá? O médico coloca os filmes no negatoscópio, analisa as imagens e emite o laudo. Depois de analisados, os filmes são armazenados
tá? Apropriados para consultas futuras. É um processo demorado, devido à demora no processamento e revelação do filme. Então, isso aqui, ó, o paciente chega lá, a gente posiciona, faz o raio-x, vai para a câmera escura, revela esse raio-x, analisa a imagem, se está tudo ok, e manda para o médico, tá? Tudo isso demorado, não é rapidinho. A câmera escura, que essa aqui todo mundo tinha pavor de revelar filme, porque é escura mesmo, tá? Ela não pode ter claridade. Tu entra lá no escuro. É só no tato mesmo. A câmera escura é o local apropriado e voltado para o processo de revelação, tá? Dentro deste espaço há processadoras, tambores e recipientes com químicos reveladores e fixadores. Tá? Isso tudo a gente tinha que fazer, preparar os químicos. Então, aqui, a nossa processadora automática. Tá? Essa aqui é uma bem chique, essa. As últimas. Última geração. Aqui é onde sai o meu filme. Ela passa, aqui é onde eu coloco. Ela vai passar lá por dentro, revela, vai fixar, vai lavar o filme e vai secar. E aí cai ele aqui prontinho, tá? Aqui os galões lá embaixo na processadora, aonde os químicos são trocados. E aqui o kit que a gente monta eles. Então, aqui é o nosso esqueminha, ó. O sensor, eu vou chegar com o meu filme aqui. Ele vai passar no revelador, vai para o fixador, aí ele vai para a lavagem, a secagem e cai no dispenser aqui do filme pronto, tá? Então, aqui tem um galão grande, 2 galões, um com o fixador e o outro com o revelador, onde eles são ligados na processadora, e uma água que vai ser ligada na lavagem, tá? Esse é o nosso esquema, então, de revelação automática. Pena que vocês não vão pegar, que é muito show, eu gostava. Aqui ela de cima, então, a bandeja, onde entra o meu filme, revelador, fixador, lavagem, secagem e o filme cai pronto ali. Tranquilo? Tranquilo. E bom. Sim. A câmera clara, então, que chamam de câmera clara, é onde a gente realiza o exame e é onde a gente vai analisar a imagem que ficou pronta, tá? Coloca lá no negatoscópio e eu vou olhar se a imagem ficou ok. Então, essa é a nossa câmera clara. O negatoscópio. O que é o negatoscópio? É um equipamento para avaliação da imagem radiográfica, tá? Ele é uma caixinha, tem luzes aqui dentro, tá? Elas são fluorescentes, é uma luz bem forte. Eu colocando meu raio-x contra o negatoscópio, eu consigo analisar totalmente a imagem, tá? Esse aqui é um raio-x de uma escanometria dos membros inferiores. Aqui, ó, sempre atenção de vocês para isso. A organização da sala. Por favor, gente. Ó, isso aqui, nem pensar. Tudo misturado, os cassetes, tá? Sempre assim, ó, do maior pro menor, tá? Organização. Se o técnico não faz, tu vai lá e faz. Não deixa desorganizado. Porque no momento que o supervisor passar lá e ver isso, ele vai dizer mais um aí que não ajuda, tá? Então, nunca sejam profissionais assim, ó, atirar tudo em qualquer jeito. Mesma coisa que as caixas de filme. Nunca deixa ela deitada. Elas têm o divisor aqui sempre em pé. Para o filme não estragar, não quebrar, tá? E eu não perder o meu filme. Sempre deixar organizadinho. Se tu vê que o técnico não faz, vai lá e faz, não custa. Só separar por tamanho,
Aqui, então, a nossa radiologia computadorizada, que é o CR. Após a exposição à radiação, o cassete é submetido ao processo de digitalização no aparelho de scanner, que é esse aqui. Feito este processo, a imagem deverá aparecer na tela do computador interligada ao scanner. Nessa tela, a imagem poderá ser modificada quanto ao contraste, brilho, tamanho e entre outros, tá? Então, tu fez uma imagem lá no leito. Tu pegou a estrutura a mais do que tu queria, porque no aparelho móvel não tem como controlar o que tu vai fazer, tá? Tu vai pegar, principalmente se é na UTI neonatal, tu vai pegar praticamente o bebê todo. O que que tu vai fazer? Tu colocou aqui o teu cassete, tá? O scanner leu, passa a imagem para cá. Aqui eu consigo recortar a imagem, deixar só a parte que eu quero. E se a imagem ficou um pouco clara, eu consigo aumentar um pouco o meu contraste. E o contrário também. Se ela ficou muito escura, eu consigo diminuir. Mas aquilo que eu falei, o máximo é 5 a 8 kV a mais ou a menos. Mais que isso, ele não ajusta, tá? Então, assim, o que a gente não pode errar? O posicionamento e o kV. Se veio uma parte a mais do raio-x, eu consigo recortar, tá? Mas o resto eu não consigo arrumar. Esse é o CR. Então, aqui, o processamento da imagem, tá? Ela vai mudar do filme para o cassete. Então, eu não utilizo mais o filme, não vai ter a revelação, vai ter o cassete, só eu vou ler o código do cassete, tá? Então, eu não tenho mais químico, não tenho mais sujeira, nada. Essa parte melhorou bastante. Eu não preciso mais ficar lá, tem vezes que o filme tranca na processadora, eu preciso abrir toda ela, tira o filme estragou, tem que ir lá repetir o exame, tá? Então, nessa parte melhorou bastante. O CR, então, ele vai ler o código do cassete na digitalizadora. Aí eu posso arrumar a imagem como eu quiser, tá? E qual que é a vantagem entre a radiologia convencional e o CR, a radiologia computadorizada? Investimento zero em equipamento de mamografia e raio-x, porque eu consigo utilizar o mesmo aparelho, tá? Digitaliza até 5 salas. Uma digitalizadora, eu consigo deixar ela para 5 salas. Então, é um custo bem mais baixo. Maior flexibilidade no raio-x e na mama. E custo de 1/3 do valor do DR, tá? Por isso que a maioria prefere o CR, é muito mais barato. A desvantagem é que pode apresentar problemas de fluxo para muitos exames realizados em apenas uma sala de mamografia ou raio-x. Pode acumular muitos cassetes na hora da digitalização, tá? Essa aqui é a desvantagem, mas no resto é só vantagem. Então, chegamos no nosso DR, o queridinho do momento, tá? O equipamento já adquire a imagem em formato digital. Imediatamente após a execução do exame, a imagem já está disponível para o médico, tá? Já que não há mais a etapa de processar filmes e nem o cassete ser digitalizado. Então, eu fiz o meu raio-x, eu já consigo ver na hora. Ficou bom? Ótimo, libero o paciente. Não ficou? Preciso repetir, tá? Então, esse aqui é muito rápido e muito bom. E eu consigo modificar também, eu posso recortar o meu raio-x e posso ajustar a imagem, mais clara ou mais escura, tá? Então, a vantagem, diminui uma etapa no processo. Eu não tenho mais a processadora e nem a parte ali da digitalização, tá? Ela já entra direto. A desvantagem
é um investimento muito alto, tá? E ele só pode ser utilizado em uma sala. Eu não consigo fazer raio-x em 2 salas com um aparelho de DR. Cada sala tem que ter o seu. Então, é um investimento muito alto. Não é igual ao CR. CR eu tenho a sala, os cassetes e uma digitalizadora. Aqui não. Aqui eu tenho a sala do DR, é uma para um aparelho. Eu não posso usar 2 aparelhos no mesmo. Tá? Essa que é a desvantagem. Conseguiram pegar a diferença ou não? Gente? Turma! Sim, prof. Sim, deu para pegar. Sim, Estão muito quietinhos? prestando atenção. Ah, que bom, então. Então, assim, ó, as diferenças. O CR pro DR. O CR, após os raios-x saírem do aparelho, atingirem o paciente e, por fim, chegarem ao receptor, é necessário inserir este receptor em uma leitora, tá? Que é a digitalizadora. Para que a imagem passe para o computador, para, enfim, o profissional poder manipular. No digital, no DR, no momento que eu dei o meu raio, ó, vai cair de novo. Daqui a pouquinho eu já faço outro. No momento que eu disparei meu raio-x, ele já vai aparecer. Eu não preciso revelar, não preciso digitalizar, tá? Então, o DR é o mais rápido de todos. Não adianta. O melhor. Apesar de ser o mais caro, mas é o melhor. Então, o CR, ele é chamado de radiologia indireta, o DR, radiologia direta. Porque eu fiz o meu raio, a imagem já está na tela. Tá? Essa que é a diferença de um para o outro. E o que continua igual em todos os processos? Do raio-x convencional até o digital. Somente o posicionamento continua o mesmo, tá? E o profissional. Porque o equipamento muda e a técnica utilizada também muda. Por que a técnica? Porque o KV vai ser diferente do convencional para o digital, tá? Então, o que continuou a mesma coisa é o posicionamento desse paciente e o profissional que vai realizar. Porque a técnica em si, que é o KV e o MS, ele muda de aparelho para aparelho. E o equipamento também mudou, tá? Então, aqui tem as imagens, tá? Só aí o posicionamento e o profissional. Isso continua igual ao sistema analógico, tá? Não mudou. Posicionamento nunca vai mudar. Somente a técnica e o equipamento, tá? Aparelho de raio-x móvel. O nosso pica-pau, o nosso papagaio, como chamam, telemóvel. Qual que é a função deste raio-x, deste aparelho? É facilitar o exame do paciente até o leito, tá? Pacientes acamados que não conseguem ser movidos do quarto, que eles estão entubados em UTI, principalmente agora com o Covid, tem muito paciente entubado, então a gente faz muito raio-x no leito. A gente vai com esse bonitinho aqui, tá? Qual que é o único problema desse raio-x de leito? É que o aparelho, ele não é muito potente, tá? Então, dependendo se o paciente é muito grande, o raio-x não vai sair muito bom. Mas, já, pelo menos, é alguma coisa. Melhor que nada. Única coisa assim, ó, quando for fazer raio-x em leito, em UTI, sempre pedir ajuda do técnico de enfermagem, tá? A gente nunca chega lá e vai sozinho. Por quê? A gente não sabe as condições desse paciente, se a gente vai poder mexer nele,
Eu vou precisar de alguém para me ajudar, para levantar um pouco ele, para mim colocar o cassete embaixo das costas dele. Porque geralmente o raio-x de leito é tórax, tá? E abdômen. Mas adulto até não. Mas é UTI neonatal, que é tórax e abdômen. Então, eu vou precisar mover o paciente para mim colocar o cassete embaixo, tá? Sempre pedir auxílio, então, da parte da enfermagem. O aparelho móvel, então, tem a função de se mover até o paciente que não pode sair do leito, ou local onde o mesmo se encontra. A qualidade da imagem dos exames feitos nos leitos são bem inferiores em relação às imagens realizadas nos aparelhos fixos. É isso que eu falei, porque o móvel não tem a grade que os aparelhos têm para ajudar a minimizar a radiação secundária, tá? O aparelho fixo já tem a grade, então a imagem fica melhor por conta disso. É importante ressaltar que o exame somente deverá ser realizado no leito quando o paciente não tem real condição de ser locomovido até a sala, tá? Então, somente para pacientes que não conseguem sair do leito, entubados, paciente de UTI ou neonatal, tá? Sora, esse aparelho, ele não possui a mesa ali, ele já é automático ou tem como ajustar quando for fazer um exame no leito? No leito, ele, deixa eu voltar aqui, ó. Ele é isso aqui, tá? Ele só tem o tubo, a colimação, a estativa e aqui o painel de controle. Não existe mesa nele. A mesa é o paciente. Isso, desculpa. Era o comando ali, se tem como ajustar. Tem ou tem ele aqui, tem, ó. Ele tem aqui o que comando. é esse que aparece aí. Tá, Aqui, entendi. Tá? E aí a gente coloca o cassete embaixo do paciente. Então, eu vou mirar o meu raio no paciente, vou ajustar conforme ele para que fique perpendicular, tá? Se ele tiver meio levantado a cabeceira, eu vou dar uma girada no meu tubo aqui para ele acompanhar o paciente. Tranquilo? Tranquilo. Me perguntaram aqui como que tá meu nome no AVA. Eu tô na disciplina de vocês ali. Se eu não me engano, é meu nome, Elizabeth Terres. Tá? Sim, aparece para marcar a presença. Né? Isso. Ou quem não conseguir marcar, mas seria bom marcar lá, viu, gente? Tá? Pelo menos isso, a presença lá. Entra lá no chat, só bota um oi, presente. E depois eu pego lá para marcar na chamada. Então, aqui o nosso bichinho, tá? Tem muita gente que chama ele o pica-pau. Coitadinho. Quebra bastante galho. Então, ele constitui-se apenas do essencial para a realização de um exame. Não possui mesa e os controles do equipamento estão fisicamente junto com o aparelho, tá? Geralmente, o controle vai estar sempre aqui, ó, tá? Do lado oposto ao cabeçote. A unidade pode ser, então, transportada facilmente através de um sistema de rodas, a rodinha dele. E o tamanho razoável do cabo de disparo é 2 metros no mínimo. Então, a gente pega, posiciona lá, puxa o cabo e vai 2 metros para trás. E aí dispara o raio. Mas você vai estar lá com o avental, com o protetor de tireoide, tudo ok, tá? Nessa parte aqui, tu tem que utilizar o avental. E aqui temos o nosso intensificador de imagem. O raio do bloco, o arco C. O temido arco C do bloco. Tem muita gente que leva xixizão à toa lá dentro dos médicos. Porque assim, ó, o que a gente faz em primeiro lugar? Foi chamado para acompanhar a cirurgia, no bloco cirúrgico, tá? Sobe lá pro bloco, troca toda a tua roupa, tu não pode ficar com a tua, tem que pôr a do bloco, põe a
a touca, põe a máscara, põe o propé e tu vai entrar lá para a sala de cirurgia. O que tu vai fazer? Primeira coisa, procura saber quem é o médico, tá, que tá operando, e tu vai diretamente nele. Doutor, sou do raio-x, vim acompanhar a cirurgia. Onde que o senhor prefere que eu coloque o aparelho? Não é chegar com o aparelho e se meter dentro da sala, que aí tu vai levar xixi mesmo, tá? Primeira coisa, fala com o médico. Sempre. Pergunta para ele. Qual lado o senhor prefere que eu fique? E não tem problema daí, tá? Que aí tu consegue fazer amizade com o médico de boa. Se tu chegar na sala e já for entrando com o aparelho, ele já te dá um xixi. Isso é certo. Então, assim, no momento que tu dispara o raio, ele vê na hora a posição que tá a fratura que ele tá tentando arrumar, tá? Ou se ele tá colocando uma haste, um parafuso, ele vai ver na hora se tá no local certo. É muito bom. Eu gosto de acompanhar a cirurgia. É uma coisa diferente. Ah, agora trancou meu computador. Aí. Então, o que é o arco cirúrgico? É um aparelho com emissão de radiações ionizantes, tá? Toda a parte do raio-x ele é ionizante. Capacidade para